Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês no dia de hoje e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição de hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro. A lição 8, ela tem como título Ensina-nos a contar nossos dias. E a lição de hoje, ela está baseada nos Salmos 90, nos Salmos 102, versículo 11, e no Salmo 103, versículos 14 até 16. E aqui nós vemos o dilema, de um grande homem chamado Moisés, que ele escreveu o Salmo 90, onde o título da lição de hoje está baseado justamente no Salmo dele, que é o Salmo 90, versículo 12, que ele diz lá: ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés via nele mesmo, embora um homem consagrado, uma fragilidade como ser humano, e assim ele precisava se aproximar mais do Senhor para ter mais sabedoria, para ele poder tocar seus dias, E ele estava assim bastante já idoso quando ele fez esse salmo, E assim nós também precisamos de nos aproximar realmente de Deus quando se finda realmente o tempo nosso aqui nesse mundo, principalmente se aproximando da volta de Jesus, para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para nós sabermos como usar e preencher o tempo de maneira correta e apropriada, fazendo as obras do Senhor nesse mundo, ajudando as pessoas, E aqui o salmista Davi, Moisés, até para os padrões assim, modernos, ele teve uma vida neste mundo até longa e bastante produtiva, em comparação a outras pessoas, Mas ele reconhecia diante de Deus que ele não era nada, que ele precisava de melhorar, assim como nós devemos também sentir que nós devemos melhorar a cada vez mais. E ele, como simples mortal, como os outros, ele pedia isto, Quando nós contamos nossos dias, nós vemos como nós somos assim, tão pequenos, nesse mundo, e o quanto nós dependemos, desse grandioso Deus que nos criou. E precisamos de sabedoria para nós contarmos os nossos dias, No Salmo 90, Moisés está mencionando a brevidade da nossa vida neste mundo, E os efeitos de que ela tem sobre nós. Porque o que nós temos que entender é que a sabedoria, ela não descreve apenas inteligência, mas o nosso contato, a nossa reverência, o nosso temor a Deus, que Ele sabe de tudo o que ocorre no mundo e pode nos ensinar, sabe nos ensinar. E esta que chama-se sabedoria. A sabedoria que nós precisamos é a de contar os nossos dias, como o Moisés falou, está lá no Salmo 90, 12. Se nós podemos assim contar nossos dias, isso significa que são limitados, são poucos, que nós sabemos disso, todos nós sabemos, E viver com sabedoria significa viver com a consciência de que a nossa vida aqui ela é transitória, ela é passageira, E o que leva a tudo isto é para que nós possamos ter mais fé e obediência em Deus. Essa sabedoria ela é adquirida somente através de uma comunhão que você tenha realmente com Deus, uma consagração, um arrependimento que vem no seu coração em aceitar Jesus como Salvador e Senhor, como diz lá no Salmo 90, versículo de 8 a 12. E pelos dons divinos do perdão que Deus está pronto para dar para todos nós, e Ele com compaixão e misericórdia, com certeza nos fornecerá
bastante sabedoria para nós vivermos e contarmos os nossos dias, que está lá no Salmo 90, né? E a lição de hoje ela é tremendamente importante, porque nós começamos a analisar, né, a origem da vida e seu significado. Sempre foi assim, o principal objeto de estudo, né, feito pela humanidade, né? Desde a nossa infância até as cãs, né, ou até chegar aos nossos cabelos brancos que nós adquirimos no passar dos anos, o coração do homem necessita de respostas assim que satisfaçam suas necessidades existenciais, né? De alguns até perguntam: de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida? São exemplos de questionamentos, né, que fazem parte da necessidade humana de conhecer a essência da sua existência. Mas quando nós vamos nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus nos sana, né, as nossas dúvidas, né, tira as nossas dúvidas, e ali nós descobrimos o verdadeiro sentido da vida, que ela é criada e planejada para o propósito grandiosos e eternos de Deus. E percebemos, né, que somente em um originador, um Criador, que é Deus, nós somos preenchidos e satisfeitos, porque Deus colocou em cada coração humano, né? Por isso que em tudo que nós fazemos, né, conforme nossos dons, né, seja cantando num coral, numa atividade, né, de fé, né, no evangelismo, nós temos que ter um propósito, né? E esse propósito realmente ele é preenchido realmente por Deus quando nós nos consagramos a Ele. E é que nós temos que pensar que isto, né, de Deus, né, ele é de eternidade a eternidade, que fala no Salmo 92. Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele, né? Ele tem um propósito para a nossa vida. E por isso nós somos peregrinos aqui e nós estamos de passagem, né? Viemos de Deus, somos dele e nós precisamos voltar para Ele. Essa é a única verdade, né, que nos concede a paz e a satisfação interior que nós desejamos, né? Mas ao mesmo tempo, né, muitas pessoas ignoram isto e é um problema seríssimo. Moisés, que fez esse Salmo 90:12, ele diz: ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Está lá em Salmo 92, 90:12. O salmista conhecedor, né, da palavra de Deus, que tinha assim o devido entendimento da vida, né, sabedor que nossa passagem aqui neste mundo ela é bastante curta e que nós só temos duas escolhas, né? Servir ao mal e se findar aqui neste mundo, né, se acabar aqui, ou servir ao bem, que é Deus, e obedecendo, né, claro, os seus estatutos e mandamentos, e ter uma vida longa, né, uma vida para a eternidade, né? E preocupado com isto, Moisés pede que Deus ensinasse a ele contar seus dias no caminho de Deus. E nesses Salmo 90, nós vemos, né, o contraste entre a vida humana no mundo do pecado e a vida com Deus. Enquanto nós somos breves aqui nesse mundo e frágeis que nós somos, porque fomos feitos do pó e ao pó nós retornaremos, que nós temos os dias contados aqui, Deus ele é eterno. Ele inclusive ele tem poder de nos mandar que nós retornaremos ao pó, de onde nós somos feitos, né? Mas que ele tem a possibilidade também de dar uma vida eterna através do seu Filho Jesus. O significado dessa passagem de Salmo 90:12 é que por vezes nós confiamos demais nas nossas capacidades, nossos dons e talentos, e achamos que somos poderosos para fazermos tudo que nós queremos, né? Mas não é bem assim, né?
Só Deus pode fazer o que nós queremos, né? Mas através de uma petição, porque Ele é o Criador e mantenedor do universo. E assim Ele pode ver todas as coisas que acontecem enquanto nós, seres humanos, nós mantemos os dias contados. A existência humana caída não passa de um vapor assim, da eternidade, onde 1000 anos para os olhos de Deus é como uma vigília da noite, né? Que dura lá 3 ou 4 horas, que fala o Salmo 90 versículo 4, e acaba, né? E em comparação com o tempo divino, a duração da vida humana passa rapidamente e ela voa, né, aqui nesse mundo. Está lá no Salmo 90:10. E vejam algo assim interessante que o salmista fala, é que os mais fortes, né, entre os seres humanos, eles se assemelham aos mais fracos dentre as plantas. Que ele diz lá que de madrugada a planta ela viceja, ela floresce à tarde e murcha e seca ao findar, morre. No mesmo dia, tem plantas que ocorre isto no deserto, que fala no Salmo 90, versículos 5, 6. Deus conhece bem a nossa condição vulnerável e mortal, né? Como fala lá no Salmo 103, versículos 15 e 16. Afinal, Deus é o nosso Criador e nos oferece a sua eterna misericórdia e justiça sobre todos aqueles que o temem, sobre os filhos dos filhos, né, para com que aqueles que guardam, né, a sua aliança, e para com que aqueles que celebram os seus preceitos e cumprem, né, que falaram no Salmo 103, versículos 17 até 18. Mesmo que a nossa vida ela é curta, cheia de labutas, tristeza nesse mundo, como fala aqui no Salmo 90:10, até aqueles que não creem em Deus, né, aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, eles choram, se lamentam da brevidade da vida que nós temos aqui. Especialmente, né, pelo contraste, né, da eternidade que nós teremos, que é uma realidade, e eles sabem disso, e poderá seguir sem ela, né, porque eles não acreditam no Senhor. O Salmo 90 mostra que Deus ele é eterno e ele sempre existiu por toda a eternidade. E ele coloca o dilema humano no contexto do Criador, pelas pessoas que ele criou. O Senhor tem sido assim o refúgio de seu povo em todas as gerações, que fala lá no Salmo 90, versículo 1 e 2, onde a palavra hebraica Maom, quer dizer morada, retrata o Senhor como o abrigo, né, para todos, ou o refúgio do seu povo, que fala lá no Salmo 91, versículo 9. Vale ressaltar, assim, todos nós, que o salmista Moisés, nesse Salmo 90:10, não está impondo limites de idade para as pessoas, né, nesse versículo, mas dizendo de maneira genérica que a velhice chega e que alguns vivem mais do que os outros devido a eles se cuidarem mais, né, da alimentação, da parte física, da parte emocional, da parte espiritual, que é importante, e que eles possuem mais tranquilidade e podem viver mais. Deus até restringe a sua ira justa, né, contra o ser humano e estende a sua graça mais uma vez, né? E o salmista Moisés exclama: quem conhece o poder da tua ira? Lá no Salmo 90:11. Sugerindo que ninguém jamais experimentou o efeito pleno, né, da ira divina contra o pecador, e portanto há esperanças que no decorrer da nossa vida nesse mundo, as pessoas tomem consciência, se arrependam de seus pecados e ganhem sabedoria para obter a eternidade. Por terem uma vida justa, ainda serão agraciadas com essa eternidade que é um presente de Deus. E quando ocorre isto, né, a pessoa se utiliza assim da sabedoria bíblica, né, que é a coisa importante que Moisés fala no Salmo 90, que não é apenas inteligência, mas de respostas e reverência ao grandioso Deus,
observando seus estatutos e mandamentos para viverem melhor. A sabedoria que nós precisamos é que o salmista Moisés diz: ensina-nos a contar nossos dias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter uma pessoa com sabedoria, porque você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter o devido entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a entender que para você ter uma vida mais longa, mais duradoura, né, você terá que estar comprometido realmente com Cristo na sua vida. Né? E além do mais, Ele morreu por mim e por você, para que você tenha a eternidade. Né? E isto é ser uma pessoa sábia. Né? Não como muitos querem se aproveitar do que estão aqui e se findarão aqui. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, aflições e nem perseguições. Você estará nas mansões celestiais, na grande boda do Cordeiro Jesus. E lá você verá os teus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.